Olá, gente, bom dia. Vamos lá iniciar mais uma aula. Hoje, dia 18 de setembro, né? A aula de hoje, como eu já falei na aula passada, vai ser só de correção de atividade. Nós vamos ver as atividades que a gente fez na aula passada e vamos fazer a correção delas, tá? Acompanhem comigo. A primeira questão é a questão de número 42, tá? Era para você fazer o cálculo mentalmente dessas porcentagens. São porcentagens fáceis, tá? Primeiro passo para a gente fazer, gente, a primeira questão, o item A, eu vou fazer aqui fazendo a continha, nos outros a gente vai tentar fazer mentalmente, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é escrever 10% de 180. Só que como é que eu vou escrever isso? 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100, né? Então, eu vou escrever 10 sobre 100. E esse de é a mesma coisa de ser vezes, né? Então, eu vou colocar aqui um pontinho. 10%, ou seja, 10 sobre 100, vezes 850. Agora, eu vou começar a resolver esse cálculo. Observe, gente, que na parte de cima, eu tenho dois zeros, não tenho? Eu tenho um zero do 10 e um zero do 850. E na parte de baixo, eu tenho dois zeros também, que são os dois zeros dos 100. Eu posso cortar esses dois zeros de cima com esses dois zeros de baixo. Observe que agora ficou só o quê? 1 dividido por 1, que é 1, né? Vezes 85. Então, 1 vezes 85 dá o quê? 85, não é? Então, 10% de 850 vai ser igual a 85. Eu vou fazer de novo a mesma coisa, né, no 20%. Gente, 20% é 20 sobre 100 vezes 500, né? Então, vamos pensar que os dois zeros de baixo já vai cancelar com os dois zeros do 500, com os dois zeros de cima, né? Então, vai me restar o 20 vezes 5, né? 20 vezes 5 dá igual a 100. Esses cálculos você deve estar pensando aí, deve estar fazendo mentalmente. Vamos para o item C, pessoal. O item C diz 50% de 75. 50% é fácil, né, gente? 50% é a mesma coisa que a metade. Então, qual é a metade de 75? É 37,5, não é? Então, essa é a metade de 75. O item D diz assim, ó, 1% de 520. Gente, 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100. E eu vou pegar e multiplicar 1 vezes 520, vai dar justamente o 520. E eu vou dividir por 100. Gente, dividir por 100 é a mesma coisa que voltar duas casas decimais. Então, vai dar 5,2. Agora, aí o item é 100% de 125. Gente, 100% de uma coisa é justamente essa coisa, né? Tudo. Então, quanto é o todo aí? É 125, né? 100% de 125 é 125. Se perguntasse 100% de 200, 100% de 200 é 200. Agora o item F, pergunta 25% de 200. Gente, vamos pensar. 50% é o quê? Metade. Então, 25% é a metade da metade. Então, vamos lá. Qual é a metade de 200? 100, né? Qual é a metade de 100? 50. Então, a metade da metade é o quê? 50, ou seja, 25% de 200 dá igual a 50. É a mesma coisa que eu dividi por 4, tá? 25%. Bora lá esse de 30% de 120. Fazer a continha. 30% é a mesma coisa que o quê? 30 sobre 100, né? Vezes 120. Eu tenho 0 em cima e tenho 0 embaixo, não tenho? Tenho 2 em cima e 2 embaixo. Ó, então, os dois zeros que estão em cima vão se cancelar com os dois zeros que tem embaixo. Então, vai ficar só o quê? Só 3 vezes 12, né?
dividido por 1, que vai dar a mesma coisa. Então, 3 vezes 12 vai ser igual a 36. Agora, vamos para o último item, né? 15% de 80. Vamos fazer a mesma coisa, né? 15 sobre 100 vezes 80, né? Então, eu tenho um zero em cima e eu tenho 2 zeros embaixo, né? Então, tem como eu cancelar apenas um zero, porque só tem um zero em cima. Então, vai ficar 15 vezes 8 dividido por 10. 15 vezes 8, gente, dá 120. Dividido por 10 vai dar igual a 12. Então, 15% de 80 é igual a 12. Então, gente, tá aí todas as respostas. Vamos revisar para vocês fazerem a conferência aí no caderno de vocês, tá? O item A é 85, o item B 100, o item C 37,5, o item D 5,2, o item E dá 125, o item F dá 50, o item G dá 36 e o item H dá 12. Confiram aí as respostas de vocês, não deixem de corrigir. A próxima questão é a questão de número 43, que diz o seguinte: responda. O item A: 40 é quantos por cento de 100? Gente, 100 é o todo, né? E ele pergunta 40. E 40 é quantos por cento? Gente, é simples, né? 40%. Então, 40% é o valor que equivale a 40, tá? 40 nesse item. 40 é 40% de 100. Agora o item B, né? O item B pergunta: 5 é quantos por cento de 50? Para fazer isso, gente, eu vou colocar isso em forma de fração. 5 em cima e o 50 embaixo. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar transformar o meu denominador em 100, né? O meu denominador em 100, aí sim vai virar uma porcentagem, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou botar o 5 em cima e o 50 embaixo. Aí, ficou 5 sobre 50. Para me transformar o 50 em 100, o que é que eu tenho que fazer? Multiplicar por 2, não é? Então, eu vou multiplicar 50 vezes 2. Se eu multiplico embaixo, eu multiplico em cima também pelo mesmo número, que é 2. Multiplicando em cima por 2 dá igual a 10 e embaixo dá 100. Então, deu igual a 10 sobre 100, ou seja, 10%, né? A mesma coisa, gente, esse item C eu não preciso nem fazer conta. Quanto é 2,5 de 5? Gente, 2,5 é exatamente a metade de 5. Então, 2,5 é exatamente 50% de 5, né? Não preciso nem fazer conta nessa. Então, é 50%. O item D diz o seguinte: 10 é quantos por cento de 40? Vamos lá fazer a mesma coisinha, ó. Eu vou colocar o 10 em cima e o 40 embaixo. Vai ficar 10 sobre 40. Eu vou tentar transformar esse denominador, ou seja, esse número de baixo, em 100. Para isso, eu vou pegar e dividir essa fração todinha por 10. Vou dividir em cima e dividir embaixo. Em cima, ó, 10 dividido por 10 dá igual a 1, né? E 40 dividido por 10 dá igual a 4. Então, a minha fração se tornou 1/4. Agora, embaixo, gente, eu tenho um 4. Como é que eu faço para transformar esse 4 em 100? Eu multiplico por 25. Eu vou multiplicar por 25 tanto em cima quanto embaixo. Fazendo isso dá o quê, ó? Em cima fica 1 vezes 25, que dá igual a 25. E embaixo fica 100, né? Então, 25%, tá? O item E diz o seguinte: 10 é quantos por cento de 80? Nós vamos fazer a mesma coisa, só que dessa vez eu vou utilizar um método diferente. Eu vou dividir 10 dividido por 80. Bora lá fazer isso? Vocês podem utilizar a calculadora, tá? 10 dividido por 80 é 0,125. Então, obtive um número decimal. Agora, gente, eu quero transformar esse número decimal em porcentagem. Então, eu vou multiplicar esse número decimal por 100, que vai me dar o quê, ó? Se eu multiplicar por 100, eu vou andar 2 casas à direita, que vai me dar igual a 12,5, certo? Ou seja, 12,5%.
Agora, gente, vou colocar aí as respostas para vocês fazerem a conferência. O item A dá igual a 40%, o item B é 10%, o item C 50%, o item D 25% e o item E é igual a 12,5%, tá? Confiram aí as respostas de vocês. A próxima questão é a questão de número 44, que diz o seguinte: ao comprar uma bicicleta no valor de R$ 245, obtive um desconto de 10% por ter pago à vista. O item A pergunta: qual foi o valor do desconto que eu obtive? Gente, uma questãozinha de porcentagem, né? Nós vamos fazer de novo 10% de 245, ou seja, 10 sobre 100 vezes 245. Bora fazer aqui? Observe que tem zero em cima e tem zero embaixo. Quando tem zero, eu não devo perder a oportunidade de cortar. Só que observa, só tem um zero em cima, então só posso cortar um zero de baixo. Então, vamos lá, cortar um zero com outro zero. Então, fica 245 em cima, né? Porque em cima ficou só uma vez 245, que é o próprio 245, dividido por 10. 245 dividido por 10, gente, é 24,5. Ou seja, o desconto que ele obteve foi de R$ 24,50. O item B está perguntando quanto que paguei pela bicicleta. Ou seja, se a bicicleta era 245 e ele obteve um desconto de R$ 24,50, o que eu tenho que fazer? Apenas diminuir, né? Então, eu vou fazer 245 menos R$ 24,50. Se eu fizer essa conta, eu vou obter justamente 220,50 centavos. Então, esse foi o valor que ele pagou pela bicicleta. Agora, gente, vamos para a última questão de hoje. A questão número 45 mais gostam de fazer diz o seguinte: Eduardo fez uma pesquisa com 960 internautas. Ele tá perguntando para saber o que eles mais gostam de fazer no fim de semana. Veja os resultados abaixo. Gente, aí eu tenho um gráfico de quê? Né? Então, de coluna tem a maior ou de barras. Nesse caso aí, o que tem a maior porcentagem é o quê? Tá? Internet, então, né? Ele tem aí os tipos de lazer que as pessoas fazem de fazer no fim de semana, é acessar a internet, tá? Que tem um total de 37,5%. O item B diz o seguinte: dos internautas pesquisados, quantos gostam de ir ao cinema no fim de semana? Gente, nós temos um total de 960 internautas, lá no enunciado diz. E ele pergunta, desses internautas aí, quantos gostam de ir ao cinema. Então, vamos lá, a porcentagem aí do cinema, 12,5. Então, para me saber o total de internautas, eu vou fazer o quê? Fazer a porcentagem. 12,5 sobre 100 vezes 960. Temos aí 2 zeros para cancelar, né? Um de cima com um de baixo. Então, vai ficar 12,5 vezes 96, dividido por 10. Se eu fizer essa conta, eu vou obter um total de 120 internautas. Então, 120 internautas dizem que preferem, que gostam de ir ao cinema. O item C, o último item, diz o seguinte: se os internautas que escolheram cinema tivessem escolhido restaurante, o que teria acontecido em relação à opção internet? O que nós vamos fazer, gente? Ele está fazendo uma suposição. Se por acaso eles não tivessem escolhido cinema, eles tivessem escolhido restaurante, eu vou somar, né? Os 12,5 do cinema mais os 25 do restaurante. Resultaria em que, gente? Essa continha em 37,5. Então, o que iria acontecer se isso tivesse acontecido, né? Então, iria ter um empate nas respostas. Ou seja, né, pessoal? Restaurante e internet teriam os dois 37,5%. Então, gente, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês gostem e agora é a hora da atividade.
Não esqueça de realizar a questão que eu vou deixar aí em forma de imagem. Façam aí no caderno que vai contabilizar a presença de vocês. Um abraço a todos e eu estou aqui para tirar as dúvidas.